Em uma época de heróis e lendas, um rei jovem e afligido pelo destino ascende ao trono em meio às areias e tumultos das cruzadas. Balduíno IV de Jerusalém, marcado pela doença, mas não definido por ela, desafiou as expectativas de seu tempo com uma força de vontade inabalável. Sua história é uma crônica de coragem, batalhas épicas e a eterna luta pelo poder e pela sobrevivência. Este é o relato de um rei leproso, um estrategista brilhante e um guerreiro destemido cujo legado ressoa através dos séculos, lembrando-nos que a verdadeira grandeza muitas vezes surge nas circunstâncias mais adversas. Mas antes de começarmos essa jornada épica, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Balduíno nasceu em Jerusalém em 1161 e era um dos filhos do rei Amalrico I da Casa Anjou, uma família de nobres de origem francesa que teve grande influência durante a Idade Média e participou ativamente nas cruzadas e no estabelecimento dos estados cristãos na Terra Santa. Até onde se sabe, Balduíno começou a mostrar os primeiros sinais de ter a doença quando tinha por volta de 9 anos de idade e notou enquanto brincava com os amigos que não percebia o toque nem sentia dor no braço direito, mesmo quando a pele era beliscada. O diagnóstico foi feito em seguida e Balduíno, na verdade, foi beneficiado por ser filho do rei. Naquela época, a lepra não tinha cura e, de modo geral, representava uma sentença de morte, lenta e solitária para quem sofria da doença. Se não fosse príncipe, e se Amalrico fosse do mal, como muitos monarcas que existiram na história, Balduíno teria sido condenado a viver em uma colônia para leprosos e moribundos. No entanto, e para a surpresa dos muçulmanos que habitavam na região de Jerusalém, o príncipe não só permaneceu na corte, como cresceu como qualquer jovem. Balduíno foi bem educado e, desde cedo, demonstrou ser muito inteligente. E também foi treinado nas artes da guerra. Aliás, mesmo doente de lepra, dizem que ele era um excelente cavaleiro. Então, em 1174, quando Balduíno tinha apenas 13 anos de idade, seu pai, Amalrico, morreu e ele foi coroado. O primeiro reino de Jerusalém foi estabelecido em 1099, após o fim da Primeira Cruzada, e Balduíno subiu ao trono apenas 75 anos depois de os franceses terem conquistado o controle da Terra Santa. Assim que foi coroado, Balduíno viu seu reino ameaçado por Saladino, um poderoso sultão cuja influência se estendia do Egito à Síria. No início, como era jovem demais para reinar, o garoto foi auxiliado por Raimundo III, conde de Trípoli, que atuou como regente até 1176. Entretanto, depois de assumir o seu papel como rei, como sua saúde continuava se deteriorando, Balduíno era obrigado a apontar diferentes regentes periodicamente, e essa situação deu origem a desequilíbrios e brigas pelo poder, que, por sua vez, contribuíram para desestabilizar a posição do rei. Contudo, ainda que com essas dificuldades todas, enquanto pôde, Balduíno manteve sua posição e lutou com todas as forças para evitar que Saladino conquistasse Jerusalém, inclusive indo para as linhas de frente com seu exército. Um de seus feitos mais impressionantes aconteceu no final de 1177, quando o sultão iniciou uma marcha do Egito a Ascalão, um dos condados que faziam parte do reino de Jerusalém, com o propósito de atacar a localidade. Segundo registros históricos, apesar de Balduíno e seus exércitos ficarem encurralados, e de acordo com as lendas, ele somente conseguir segurar as rédeas de seu cavalo com uma das mãos, o rei liderou seus soldados, e com a ajuda das tropas de Reinaldo de Chatillon, uma figura controversa da época, e dos cavaleiros templários, conquistou uma vitória surpreendente sobre Saladino próximo a Mongisar. A vitória em Mongisar rendeu uma trégua de 2 anos entre Balduíno e Saladino em 1180. Mas, assim que o período estabelecido terminou, o sultão voltou ao ataque. Devido a seus problemas de saúde, Balduíno acabou não deixando herdeiros, e com a deterioração de seu estado e a ameaça dos muçulmanos se intensificando, começaram as tensões para definir quem seria seu sucessor. Então, em junho de 1183,
Saladino capturou Alepo, completando o cerco a Jerusalém. Balduíno ainda chegou a liderar mais uma batalha, carregado em uma maca, mas no fim, o rei reconheceu que já não havia mais sentido em continuar lutando. Assim, em uma tentativa de manter alguém da família no trono, Balduíno abdicou e coroou seu sobrinho, Balduíno V, filho de sua irmã Sibila com Guy de Lusignan, em novembro de 1183, nomeando Raimundo de Trípoli e Jocelino III de Edessa como guardiões do menino. Balduíno IV, o rei leproso, morreu em 1185, com apenas 24 anos de idade, e Saladino teria guardado em respeito ao rapaz. Balduíno V morreu menos de um ano depois, e Sibila e Guy assumiram o trono. Mas após uma série de campanhas mal sucedidas contra as tropas de Saladino, a maior parte do reino de Jerusalém acabou caindo nas mãos do sultão em 1187. Apesar dos pesares, em vez de Balduíno IV ser condenado ao ostracismo, ser desprezado por seu povo e se render por causa de sua terrível doença, ele liderou exércitos e venceu batalhas contra inimigos mais numerosos e incrivelmente poderosos, demonstrando uma bravura e uma força de vontade que acabaram por conquistar o respeito de todos. Seu reinado foi breve, mas sua personalidade e bravura garantiram que seu nome ficasse marcado na história. Após a morte de Balduíno V e a ascensão de Sibila e Guy ao trono, o reino de Jerusalém enfrentou tempos ainda mais turbulentos. As campanhas contra Saladino não tiveram sucesso, e a situação se agravou até que, em 1187, a maior parte do reino foi conquistada pelo sultão. A queda de Jerusalém foi um momento decisivo nas cruzadas e marcou o início do fim do controle cristão na região. A história de Balduíno IV é notável não apenas por suas vitórias militares, mas também pelo seu caráter. Apesar de sua doença e das adversidades, ele se recusou a ser marginalizado e mostrou uma determinação excepcional. Sua coragem e habilidade de liderança, mesmo sob circunstâncias extremamente desafiadoras, garantiram que ele fosse lembrado como um dos reis mais valentes e inspiradores da história das cruzadas. Seu legado persiste como um testemunho da força humana diante da adversidade e da capacidade de superar as expectativas, mesmo quando todas as probabilidades estão contra. Balduíno IV, o rei leproso, é uma figura que transcende o tempo, simbolizando a esperança e a resiliência que são possíveis, mesmo nas situações mais desesperadoras. Se você gosta de histórias bíblicas, inscreva no canal e ative o sino de notificação. Toda semana você terá vídeos novos. Até o próximo vídeo.